Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, ouvintes! O suicídio é um assunto que muitas vezes permanece nas sombras, envolto em estigma e silêncio. No entanto, é fundamental trazê-lo à luz, pois o suicídio em idosos é uma realidade que exige nosso alerta e ação. Neste podcast, vamos explorar as complexidades desse tema, buscando compreender os fatores que contribuem para o aumento do risco do suicídio na terceira idade. Vamos conversar com especialistas, ouvir histórias e compartilhar informações importantes sobre prevenção e apoio. Nosso objetivo é criar um espaço seguro e acolhedor para discutir esse tema, oferecendo informações e recursos para ajudar a prevenir o suicídio e apoiar aqueles que estão em sofrimento. Para falar sobre esse tema, apresento para vocês o professor Bernardo Viana, que é professor adjunto e subchefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, além de ser o coordenador do Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos, o PROEPS. Olá, professor Bernardo. Olá, muito obrigado pelo convite, doutora Érica. E também trouxemos aqui para vocês a psicóloga Gabriela Tomé Oliveira Egelman. Será que eu falei certo? Ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em gerontologia pela SBGG, mestre em medicina molecular pela UFMG e doutorando em medicina molecular pela UFMG, além de ser membro do grupo de pesquisa em cognição e envelhecimento, o CogAging. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, sabendo que o suicídio na pessoa idosa é um tema muito pouco falado, né? Sabemos que a taxa de suicídio também é tão alta quanto em outras faixas etárias, com uma taxa média de 8,9 mortes por 100 mil pessoas. Então, por que tanto tabu para se falar de um tema tão importante, tão impactante? Por que tanto silêncio num tema tão relevante? E ainda, existe um perfil do suicídio na pessoa idosa? Existe um perfil do suicida? Essa é uma pergunta importante, né? Começando pela questão do tabu. O suicídio é um tabu mundialmente e ainda mais em alguns países, como o nosso, por exemplo, né? E quando a gente pega a coorte de pessoas idosas, isso era ainda menos falado. Então, para além das questões do próprio suicídio, o próprio transtorno mental já era visto como um estigma. Então, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa em depressão, muitas vezes, para aquela coorte, era uma pessoa que não tinha caráter, não tinha Deus no coração ou trabalho. Então, o estigma é para além do próprio suicídio em si, como a gente vai discutir aqui das questões multifatoriais relacionadas a esse comportamento e o suicídio por si só. A gente deve entender que para essa coorte é ainda mais difícil lidar com essas situações de sofrimento que estão mais próximas ou, como a gente vai ver, como os fatores de risco para essa situação. Então, pensando como abordagem da população, a gente vê que o suicídio ele tem sido mais abordado, discutido em relação às pessoas jovens, não só pelo número total de suicídios, como da importância que tem como causa de morte nessa faixa etária. Por outro lado, se a gente pensa em taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, as pessoas idosas estão entre aquelas com maior taxa. Sim. E a gente deveria ter essa abordagem mais específica. Uhum. Mas mais do que só falar do suicídio é pensar o que fazer, né? E esse o que fazer é desde aquela pessoa que está na ponta, atendendo, dando suporte para aquela pessoa em sofrimento, como também a sua família, e pensar nessas redes de cuidado, tanto do SUS, como de organizações não governamentais e ações que possam ser estratégicas de triar e observar, identificar pessoas em maior risco. Joia, relevante tudo isso que você colocou. E aí, quem é essa pessoa em risco de suicídio? Como identificar o paciente com potencial de suicídio? Bom, os fatores de risco são diversos, mas a gente deve pensar tanto em fatores de riscos biológicos, psicológicos e sociais. Entre os fatores de risco biológico, a gente sabe que pessoas do sexo masculino, elas tendem a ter maior risco para o suicídio. Particularmente se elas são, por exemplo, pessoas jovens e também até mesmo de meia idade e idosos, né? Elas são mais impulsivas. Doenças, e particularmente doenças como
transtornos mentais, eles estão mais relacionados tanto à impulsividade, a esse sofrimento, como ao próprio risco do suicídio. Curiosamente, a questão da dor. A dor, uma pessoa que vive em dor, pessoa que tem, por exemplo, um câncer, ela também está em maior risco. Então, a gente poderia pensar que essas pessoas que têm essas condições de saúde, deveríamos, então, abordar particularmente se tem ou não tem depressão e se tem ou não tem essas ideações. Eu queria complementar também que é importante a gente pensar que falar sobre abordar o tema do suicídio, né, pensamentos suicidas, é importante abordar. As pessoas às vezes têm um mito de que não posso falar sobre o tema, né, porque a pessoa vai pensar mais a respeito. Mas alguém tem que abordar esse tema para a gente poder direcionar o manejo, poder direcionar o cuidado e colocar essa pessoa em segurança. É aquela história, né? Será que eu posso perguntar sobre a morte, já que a gente sabe que quanto mais velho, mais se aproxima da morte, vem esse tabu, e quando fala, vamos falar sobre morte, todo mundo... Em geral, ninguém gosta de falar. Ninguém gosta, né? E sobre suicídio, a gente deve perguntar, você tem pensamento suicida? Você pensa em suicídio? Isso é uma pergunta que nós, profissionais de saúde, podemos fazer? Ou também devemos colocar embaixo da gaveta? Sim, devemos pensar no contexto, né? Por exemplo, não está indicado fazer um rastreio de risco de suicídio de uma forma indiscriminada. Por exemplo, médico de família e comunidade, um psicólogo, um enfermeiro, na atenção primária, simplesmente fazia perguntas sem um contexto, né? Isso não há evidências que traz benefício. Entretanto, pessoas em risco, como a gente discutiu, isso é não só indicado como necessário. Então, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que está com problemas, outras queixas de sinais e sintomas mentais, como uma ansiedade, uma insônia. E aí essa pessoa deve ser abordada na sua integralidade, desde o transtorno por uso de substâncias, passando por transtornos do humor e especialmente a abordagem do risco de suicídio. Voltando naquela questão sobre como perguntar ou o tabu associado, é importante entender que quando a gente pergunta, essa pessoa que tem uma ambivalência em relação a esse pensamento, ela se sente muitas vezes acolhida de que ela conseguiu dividir isso com alguém. Então imagina, por exemplo, as pessoas idosas, que muitas vezes têm uma maior religiosidade ou práticas religiosas, onde até mesmo o suicídio é considerado como um pecado, como algo que a pessoa vai ter que pagar em uma segunda vida ou após essa vida, ela vai estar extremamente ambivalente, porque à medida que ela não quer viver sofrendo, com aquele sofrimento intenso que ela está vivendo, também ela não quer ter as consequências negativas do ponto de vista espiritual que ela poderia ter caso isso ocorra. Então, abordar isso de uma forma, como eu disse, gentil, mas assertiva, dá a possibilidade da pessoa não só se abrir para outro do que ela está pensando, mas também ajudar a desconstruir algumas questões, como, por exemplo, ajudá-la a perceber que esses pensamentos eles tendem a ser automáticos nas pessoas com depressão. Elas muitas vezes, ao não ver saídas para aquele sofrimento, aquilo recorre na sua cabeça como uma estratégia de não mais sofrer. E, como eu disse do desamparo, ao mostrar que estamos com ela, tanto a família quanto os profissionais de saúde, e também dando a esperança de que um tratamento pode ser eficaz, a gente consegue ter um impacto nessa questão de pensamentos automáticos e também no sofrimento da pessoa. Então, de uma forma acolhedora, a gente consegue ajudá-la e devemos observar sempre, perguntar sempre em pessoas com depressão, por exemplo. Joia. Eu quero só voltar na carta de segurança, que eu achei muito legal essa estratégia. E existem estratégias, né, de abordagem psicológica, né, Gabriela, que a gente pode ter para a pessoa identificando esses riscos, percebendo que é um paciente, é um familiar, é uma pessoa próxima que realmente está em risco de cometer o suicídio, com pensamentos já não muito legais, né? Como é que eu abordo isso? Assim, como existem estratégias ou é um bate-papo? A gente sempre fica um pouco perdido nisso, né? Eu acho que, como a gente falou antes, é importante que o profissional ele aborde o tema, né? Ele não faça uma checagem, uma triagem antes, mas quando ele perceber sinais, ele comece a abordar. E aí, começando, então, pela confidencialidade, né? Na psicoterapia, a gente tem a questão do sigilo, que é muito importante, mas nesse momento, quando a gente tem indícios, tem características, sinais, né, de uma crise suicida, a gente precisa começar a conversar também a partir desse ponto,
E perguntar, então, conversar com esse paciente, porque o nosso objetivo maior vai ser a manutenção da vida, a prevenção, né, do suicídio. Então, a gente precisa abordar, que provavelmente a gente vai ter que, de alguma forma, romper essa confidencialidade com critérios, né? Não vão ser todas as informações que vão ser repassadas, mas é importante a gente abordar isso porque a gente vai precisar de uma rede de apoio, né, familiar, amigos, para poder, então, montar essa estratégia, né, para uma melhor eficácia desse tratamento. Então, outro fator é favorecer e aumentar as estratégias de engajamento nos tratamentos, né? Porque é muito importante que a psicoterapia ela seja aliada junto ao tratamento farmacológico ou outras intervenções que, por acaso, sejam propostas, né? Assim como identificar o risco, né? Porque eu identificando o tipo de risco que esse paciente tem, se ele já teve o pensamento, se ele já está numa fase de planejamento, eu consigo pensar numa estratégia, num manejo para cada tipo de risco que ele apresenta. E essa avaliação do risco ela é importante que ela seja feita durante também o tratamento, né? Então, a gente vai revisitar esse risco a fim de prevenir mesmo a crise suicida e manter o tratamento, né? E aí, dentro disso, tem o plano de segurança, que é um plano que ele deve ser escrito pelo paciente, com uma linguagem de fácil acesso, que seja breve, porque ele precisa olhar para esse plano no momento de uma crise. Então, se for uma coisa muito complexa, ele não vai conseguir aplicar isso. Legal isso, né? Então, dentro desse plano de segurança, a gente vai ter o primeiro ponto, que é reconhecer os sinais da crise suicida, né? Então, o que eu estou sentindo? Eu já estou com algum pensamento? E, a partir disso, o segundo ponto, quais estratégias de autoalívio eu vou utilizar? Né? Vai ser um banho, vai ser uma técnica de relaxamento, um mindfulness. E passando por isso, eu fiz esse processo, fiz essas estratégias e eu não estou conseguindo. O que eu faço? Né? Então, é hora de ligar para algum familiar, para algum amigo. Mas aí, como é que eu faço? Eu ligo e eu falo que eu estou numa crise suicida? Né? Então, será que eu posso ligar para alguém só para bater um papo, de repente? E aí, isso ali vai me dando algum alívio. Um alívio do sofrimento, né? Mas se eu não conseguir, e por isso que a estratégia tem que ser pensada para o paciente, ele tem que pensar nisso, porque não pode ser uma coisa mirabolante, né? Tem que ser algo que consiga se encaixar no contexto, porque, vou sair com alguém para encontrar no meio desse momento. Será que a pessoa vai estar disponível? Né? Será que às vezes o telefonema não é um meio mais acessível para todo mundo? Então, isso tem que ser personalizado para cada indivíduo. E também, após esse processo, caso essas estratégias não sejam suficientes, então para quem que eu vou ligar? Né? Tá na hora de contatar o profissional que eu sou atendido, ou então o serviço de urgência. Né? E pensando nisso, após essas estratégias, esse plano de segurança, está na hora da gente... também um momento para o psicólogo, né, abordar a questão de uma reunião familiar, uma reunião com pessoas desse convívio, né, que vai fortalecer essa rede de apoio. E, claro, com o consentimento do paciente, né, mas é importante falar sobre isso, porque eles podem realmente ajudar nesse manejo, eles podem ajudar... sendo essa rede de apoio, esse suporte. Joia, muito legal isso tudo que você colocou, mas existem alguns fatores sociais, não é isso? Que a gente tem que pensar e estar atento. E quais são esses fatores sociais que a gente deve identificar, professor Bernardo? Os principais estão relacionados ao isolamento social. A gente está falando tanto dessa questão do suporte, né, abordando desamparo, tanto familiar, profissional, mas muitas pessoas idosas, elas estão isoladas, elas vivem sozinhas, elas não têm acesso ao serviço de cuidado. E essas pessoas, elas estão indicadas, por exemplo, a essas ações mais seletivas, onde a gente vai tentar fazer uma abordagem. E particularmente mulheres idosas, isso tem se mostrado como benéfico na literatura. Em relação, então, à perda de um cônjuge, de um parente, de um suporte, é um fator de risco importante para desenvolver depressão na pessoa idosa. E aí, quando a gente junta as duas coisas, uma pessoa que perdeu esse suporte e, ao mesmo tempo, está deprimido, é, de fato, aquele que está a maior risco de suicídio.
Isso foi observado, inclusive, na pandemia, né, de como que as pessoas que perderam familiares por causa da pandemia e pessoas idosas, então, tiveram um aumento de suicídio durante a pandemia. Então, a gente vê essa correlação entre perda de suporte, particularmente, mas a gente pode pensar em outras coisas sociais relacionadas a questões de vulnerabilidades socioeconômicas, entre outras situações. Mas, sem dúvida, o isolamento social ou a perda de suporte, ou seja, a pessoa tinha um suporte e perdeu, são grandes fatores de risco que a gente deve estar em alerta. Então, a mensagem para profissionais de saúde se você está cuidando de uma pessoa idosa que está passando por alguma perda ou ela está se isolada, temos que abordá-la, avaliar os fatores de risco e particularmente os transtornos mentais, destacando depressão e também o uso de álcool, particularmente em homens. É importante a gente considerar isso, né? E a gente sabe que é crescente, né? O número de filhos diminui, as pessoas estão cada vez mais solitárias. O pós-pandemia, a gente viu que a solidão, ela aumentou até muitas vezes. E é muito comum a gente ver um idoso cuidando do outro. E se esse idoso morre, como que fica o outro? A abordagem desse idoso enlutado é fundamental para a prevenção realmente do suicídio e talvez seja uma das melhores estratégias que a gente deve estar atento. E ainda mais se essa outra pessoa morreu por suicídio, né? Esse é um outro ponto importante a ser discutido. Você quer falar um pouco, Gabriela, sobre isso? A gente tem a questão da pós-venção, né? Desses indivíduos que sofreram, que são enlutados por alguém, né, que cometeu suicídio. E a gente sabe que isso também é um fator de risco, né, para esses indivíduos. E assim, pensando como um idoso, né, que às vezes está muito cercado de outros idosos, esse círculo, o isolamento já é maior, né, ele já não tem tanto contato às vezes com outras pessoas. E aí ele perdeu um amigo, ele perdeu um irmão, ele perdeu o esposo ou a esposa, e por um suicídio, né, que cometeu um suicídio. E a gente precisa pensar em estratégias, né, para prevenir, na questão da pós-venção com essa relação ao idoso. Até para evitar que ele também cometa um suicídio. É muito comum o que a gente chama de sobrevivente do suicídio, né? Então, o familiar, a pessoa, o amigo que ficou, ele muitas vezes passa um processo de culpabilização. Ele fica pensando, poxa, como eu não percebi? Será que é culpa minha? O que eu deveria ter feito diferente? Então, é muito importante em momentos como esse fazer um acolhimento, né? Acolher a família, acolher as pessoas próximas e até mesmo os profissionais de saúde. Eles próprios podem passar por essa situação de culpabilização, de ficar refletindo, mas em um processo negativo. Então, a pós-venção do suicídio ela não é só para os familiares, mas também até mesmo para o profissional. Isso é importante porque caso a pessoa entre nesse espiral de culpabilização, ela possa já estar mais fragilizada e até mesmo com um transtorno mental. E aí essas pessoas começam a ter um risco e inclusive um risco aumentado para o suicídio. Então essa abordagem de pós-venção do suicídio ela vem crescendo cada vez mais como necessária, mas fica a sugestão de sempre fazer uma reunião familiar, uma reunião com a equipe assistencial também, para que a gente possa compartilhar a experiência, falar dessa expressão emocional e também falar dessa necessidade de acolhimento para evitar a evolução para um transtorno mental ou até mesmo para o risco de suicídio. E também é importante pensar, né, em como esses idosos, esses indivíduos enlutados por alguém que cometeu suicídio, eles são abordados pela sociedade. Né? Em geral, as pessoas perguntam, as pessoas questionam, isso causa também, né, professor Bernardo, uma questão muito delicada no convívio na sociedade, né? Uma questão de vergonha, às vezes. É um pouco estigmatizado, né? Ela é isolada, mas ainda mais. Também até, de certa forma, uma mudança histórica da culpabilização da pessoa que morria por suicídio para a culpabilização da sociedade. Que não acolheu, né? Que não acolheu, mas a gente deve pensar que não é uma culpa em si. E se pensamos como uma situação que ela é multifatorial, né, a gente deve pensar assim, dentro desses fatores, há fatores modificáveis, há fatores não modificáveis. E um outro ponto importante é a gente entender essa mudança da visão do ponto de vista da nossa sociedade sobre o suicídio, onde antes era uma culpa da pessoa, passou-se agora para a culpa da sociedade e dos profissionais de saúde,
mas a gente deve entender não como uma culpa, mas ser multifatorial de diversos fatores de risco. Alguns não são modificáveis, é da história de vida, de violências, negligências que a pessoa viveu em sua vida, isso tem uma contribuição, ou fatores mais proximais no sentido daquele momento da crise, uma depressão, um abuso de substâncias, o abuso do álcool, a perda do emprego, a perda do parente. Mas se abordarmos entendendo que é multifatorial e quais são aquelas que a gente pode realmente intervir, a gente então tem um foco maior na pessoa. Então, a mensagem principal é, a maior parte, se não quase todos os suicídios, eles ocorrem num contexto de um transtorno mental. E a maior parte, do ponto de vista estatística, de número total, também é de uma depressão. Então, abordar a depressão, fazer o rastreio da depressão está indicado. Assim como, quando a pessoa tem um transtorno mental, seja por uso de substâncias ou qualquer outro transtorno mental, temos que abordar essa pessoa e avaliar esse risco. Então, abordar os transtornos mentais e por todos os profissionais, né? O profissional médico, o profissional enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, todos os profissionais que estão na conta atendendo aquela pessoa podem e devem fazer primeiro esse acolhimento. A dúvida, naturalmente, é recorrer, né, aos profissionais como o psicólogo, o médico, para continuar nesse processo diagnóstico terapêutico e aí sim reduzir o principal fator de risco, que é o transtorno mental. Só para complementar, os psicólogos, em geral, no atendimento online, né, a gente faz esse primeiro acolhimento e é recomendado que ele seja encaminhado, então, para psicoterapia presencial, né, para o manejo presencial. Então, fica aí também uma informação, né, caso o paciente chegue para a gente via psicoterapia online, que hoje é possível desde a pandemia, né, a gente faz esse acolhimento, faz a primeira intervenção e aí se encaminha ou atende o paciente. Eu gostaria então de falar mais uma última coisa, que ao falar desse tema, a gente tem que falar os pontos de apoio, né? Então a gente tem que falar que qualquer ponto de urgência é um ponto de apoio. Não sei aonde está o Centro de Atenção Psicossocial, vá à UPA, Sim. procure uma ajuda. Não sei onde é a UPA, ligue para o 192, para o SAMU. E hoje até no Google, né, quando a gente coloca lá para pesquisar sobre suicídio, vai lá o Centro de Atenção à Vida, os números e tudo mais. O que não pode é ficar restrito, não buscar ajuda. Informação está em todos os lugares. Felizmente, pós-pandemia, a consulta online, o acesso online, as fronteiras reduziram e esse acesso tornou-se mais fácil. O que não pode é ficar calado, né? É excelente a nossa conversa, que esse podcast realmente possa diminuir esse silêncio, quebrar esse tabu e trazer mais informações para a população, para os profissionais de saúde, para realmente abordarem uma temática tão importante, muitas vezes difícil, mas tão relevante para os idosos. Obrigada. Muito obrigada.